pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou enfermeiro, responsável técnico da unidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a hemodiálise em trânsito. O que é hemodiálise em trânsito? Hoje a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas, como é que funciona, o que precisa fazer para a gente entrar nessa pauta e conseguir uma diálise em trânsito aonde o paciente desejar. Hoje a gente vai falar daquele paciente renal crônico que pensa que está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, que vai ficar sucessivamente nessa situação ou até um possível transplante, onde vai poder fazer as coisas que ele fazia anteriormente. Então vamos falar um pouquinho sobre essa pauta. O que o paciente renal crônico precisa fazer para poder fazer uma hemodiálise em um outro estado, em outro país, ou em uma outra cidade no mesmo estado que seja, visitar um parente, um familiar, uma viagem a trabalho, ou uma viagem para lazer. Isso tudo é possível, pessoal. Precisa simplesmente chegar o GAC da tua instituição, no caso aqui na nossa unidade. O que o nosso paciente precisa fazer? Precisa simplesmente conversar com o enfermeiro, tirar uma dúvida rapidinho. Precisa, às vezes, pode ir direto também com o GAC e tirar essa dúvida com o GAC, que é a nossa gestão de acesso, que cuida desse setor, para poder orientar o paciente e o paciente passar certinho uma data que ele pretende viajar, um mês certinho, para que o nosso GAC faça esse acesso com antecedência. Então a gente geralmente orienta o paciente que deseja viajar, que possa solicitar essa diálise em trânsito mínimo um mês com antecedência. Por que a gente solicita um mês? Porque para que dê tempo a gente pegar toda a documentação, fazer toda a solicitação via e-mail, para que a unidade receptora avalie toda a documentação que a gente caminha, para ver se não está faltando nenhuma documentação e que possam avaliar e aprovar essa vaga ou retornar esse e-mail falando que não tem vaga disponível no momento, que às vezes a unidade que o paciente deseja pode ser que está com uma superlotação, alguma coisa lá pode estar acontecendo, cheio demais, alguma reforma, qualquer coisa do tipo que possa comprometer essa viagem para essa cidade que o paciente deseja. Mas não quer dizer que ele vai ficar sem essa viagem. Ele pode pegar uma cidade vizinha, que, sei lá, uma hora e meia de acesso. Isso acontece em outras ocasiões. Ou estender um pouco essa viagem, que seja, mas ele não vai ficar sem viajar, sem esse trânsito no caso. Então ele precisa fazer um mês de antecedência para a gente que possa abraçar essa situação e correr atrás do paciente. O paciente recebeu um sim, beleza, ele programa, mas se recebeu um não, ele tenha tempo de reprogramar uma outra unidade de apoio, que seja em outra cidade vizinha, ou na mesma cidade, mas no outro bairro vizinho, isso pode acontecer, né? Então a gente pede essa recomendação. E o que o paciente precisa trazer? Todas as documentação pessoais, as unidades sempre pedem carteira de vacinação, teste de Covid, pela recente pandemia, cartão do SUS, se é convênio, a carteirinha do convênio. E fora os nossos laudos internos que a gente manda por e-mail, constando toda a avaliação do paciente pela parte multidisciplinar, pelos enfermeiros, pelo médico, pelo assistente social, pela psicóloga, pelo nutricionista. Tudo isso a unidade receptora precisa saber o que tem de avaliação desse paciente. Tipo de acesso, se é fístula, se é catéter, se é um paciente que faz isolamento, qual o tempo, a prescrição de diálise tem que estar super correta. Então, por isso que a gente solicita um tempinho antes para a gente fazer essa programação. Então, o paciente, após essa comunicação da cidade que ele dialisa, a cidade que ele deseja dialisar, para que ele possa aguardar, e aí o GAC vai entrar em contato com esse paciente de volta e falar: olha, fulano, essa diálise deu certo, então a gente vai organizar para tal dia sua última sessão aqui e tal dia você dialisa lá.
Então a gente manda uma carta para o paciente de recomendação para ele se apresentar lá, e a pessoa que vai receber lá, ele vai saber quem é que vai procurar lá para ter a recepção nessa clínica onde ele vai dialisar. Dialisando, sucesso, quando acabar lá, a gente vai receber ele de volta, na mesma escala, no mesmo horário. Ele não precisa comunicar a máquina dele, a escala dele é a mesma. Ele sempre vai ter a escala como era antes. Então, geralmente a gente pede para dar uma ligadinha, mandar um WhatsApp. Geralmente ele tem o WhatsApp dos nossos pacientes, a gente tem os contatos para perguntar se está tudo bem, se dialisou certinho, se realmente vai voltar na data solicitada. Tem pessoas que conversam com a clínica onde está dialisando em trânsito e pede mais 1 ou 2 sessões a mais. Então isso sempre acontece e é legal. E tem aquelas situação que o paciente fica um pouco a mais, que às vezes dura 1 mês. Tem que comunicar, porque a gente tem que gerar um outro processo. A gente tem que fazer uma transferência. A partir de 1 mês, ele não passa a ser mais trans, ele passa a ser uma transferência. Então também a gente faz essa orientação ao paciente. A unidade tem a vaga disponível lá e entra em contato com o coordenador lá e fala: não, tem a vaga sim, é só avisar lá que você permanece mais de 10 dias, que vai gerar, sei lá, mais 1 mês. Porque aí vai gerar uma parte de faturamento nessa outra unidade. E se caso for uma diálise em um outro país, também tem a possibilidade. É só falar com a gente, qual o país, qual o estado desse país, e a gente vai ajudar a pesquisar se tem diálise nesse estado, nesse país, para a gente correr atrás e fazer a solicitação, todo um cadastro, tem todo um processo que a gente sabe fazer aqui. É só nos procurar para a gente ajudar vocês, no caso, e a gente deixar rolar o processo. Não esqueça que tem que ser com bastante antecedência, porque tem casos mais complicados que possa gerar um retorno negativo. Então tem que ter uma outra solução, para que não possa comprometer essa viagem ou a data específica que vocês desejam. Então sempre a gente faz essa recomendação. Em caso de diálise no mesmo estado, por exemplo, a diálise no estado de Santa Catarina, que seja, é só falar a mesma coisa com a gente, que o caso é um pouquinho mais diferente, né, que a gente joga essa solicitação, né, via CISREG. E aí é a própria regulação que entra lá em contato com essa unidade. A regulação via CISREG entra em contato, tudo certinho, eles mandam o ok para a gente comunicar o paciente. E em caso de um feedback positivo, a gente dá a resposta positiva e uma boa sorte e uma boa viagem.